Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com este Evangelho, Jesus quer nos falar sobre a vontade de Deus de salvar toda a humanidade. Nós estamos no tempo do Advento, tempo de preparação para a celebração do mistério do Natal do Senhor, e com o Natal do Senhor, os inícios da redenção da humanidade. E por isso é um tempo propício, um tempo oportuno, para nós valorizarmos ainda mais este dom de Deus, o dom da salvação, que nos foi dado por Jesus. Fomos salvos pelo mistério pascal de Cristo, sua morte de cruz, sua gloriosa ressurreição, mas o mistério pascal só foi possível porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O mistério do Natal do Senhor. Em Jesus, o Pai, Deus nosso Pai, concedeu à humanidade o dom da salvação. Que, em primeiro lugar, o dom da salvação significa a libertação de tudo aquilo que nos impede, de ter comunhão com Deus. E depois, a partir desta experiência libertadora, efetivamente, a salvação significa este amor de comunhão, esta adesão à vida de Deus, ao mistério de Deus, esta adesão, este compromisso com o reino de Deus. Deus nos concedeu, por meio do seu Filho amado, o dom da salvação. No entanto, o evangelista Mateus, com este evangelho, quer deixar bem claro que este dom não é para poucos. Este dom,
O dom da salvação é um dom de Deus para toda a humanidade, desde o primeiro homem até o último homem, da primeira mulher até a última mulher. Como é que nós podemos compreender isso? A partir do evangelho que foi proclamado. Jesus entrou em Cafarnaum e um oficial romano, portanto, um pagão, alguém que não era membro do povo de Israel, não era judeu, este oficial romano apresenta a Jesus a situação de enfermidade do seu empregado. E para a surpresa do oficial, Jesus disse: vou curá-lo. E o oficial deu uma resposta a Jesus que deixou o Senhor impressionado. Impressionado. Que resposta foi esta? Ele disse, basicamente, que o Senhor não se incomodasse, que não havia necessidade para Jesus ir à sua casa, porque ele também, sendo oficial, tinha subordinados. E ao mandar um faz isso, o outro faz e tal, dando ordens próprias de um oficial, todo mundo obedece. Ou seja, ele, que é o Filho de Deus, ele, que é o Messias Salvador, somente com um estalar de dedos, poderia realizar aquela cura. Que fé, minha gente. Que fé. Mas é claro, é também provável que este oficial romano tinha consciência de que um judeu, um membro do povo de Israel, não podia entrar na casa de um pagão. Esta era uma lei muito clara. Era uma lei, era uma norma do povo de Israel, uma norma muito clara. Um judeu não podia colocar os pés na casa de um pagão, porque poderia ficar espiritualmente contaminado e se tornar uma pessoa desagradável aos olhos de Deus. Esta era a mentalidade. O oficial romano provavelmente sabia disso. E aí, é claro, reforçou ainda mais sua fé em Jesus como Messias Salvador. Jesus ficou de tal forma impressionado que, como nós ouvimos, ele mesmo disse: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E aí, qual é a conclusão do Evangelho? Jesus diz: eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus afirma que o dom da redenção é um dom universal, é um dom para toda a humanidade. Jesus afirma isso tendo clareza de que aquele homem, o oficial romano, mesmo sendo pagão, professou a sua fé. Nós, irmãos e irmãs, como discípulos e discípulas de Jesus, não podemos ter uma visão restritiva da salvação. Mesmo que nós sejamos um pequeno resto de pessoas que pela fé acolheram o dom da salvação, jamais um cristão, uma cristã, um discípulo, uma discípula de Jesus, jamais poderá
nutrir em seu coração uma visão restritiva da salvação. Sobretudo, essa visão de que a pessoa já se sente salva, garantida em relação ao dom da salvação, e que os outros se virem. E que os outros se virem. Absolutamente. Quem de fato fez a experiência da fé em Jesus como Salvador, quem de fato acolheu em seu coração o dom da redenção que Cristo nos concedeu, se sente verdadeiramente pela fé impulsionado a levar às outras pessoas o anúncio da boa nova, de modo que também elas se convertam, de modo que também elas possam ser salvas. O profeta Isaías, na primeira leitura, nos apresenta a manifestação da glória de Deus na cidade santa de Jerusalém, de modo que ali os seus habitantes serão chamados santos. Mas por conta desta manifestação da glória do Senhor em Jerusalém, o profeta Isaías, ele deixa bem claro sobre a necessidade da purificação de imundícies, da purificação de pecados. É sempre importante recordar que o tempo do Advento, como tempo de preparação para a celebração do mistério da redenção no Natal do Senhor, é também tempo convidativo para que nós possamos fazer uma sincera revisão de vida. Se eu de fato trago em meu coração o desejo de participar da glória de Deus, o desejo de acolher ainda mais profundamente o dom da salvação, eu preciso, pela ação da graça de Deus, me converter. Fé e conversão são dois termos importantíssimos em nossa caminhada cristã, no nosso compromisso com o reino de Deus. Fé e conversão, crer no Senhor Jesus e converter-se ao reino de Deus.